A ideia aqui do Big Ventures é aproximar investidores de empreendedores, fazer o pessoal, os investidores, entender melhor a perspectiva dos empreendedores mais específicos, como é que o mercado, algumas coisas do mercado de jogos, né? E também, do lado do empreendedor, conseguir entender melhor qual que é a diferença entre ter um investidor ou ter um publisher e outras formas, como é que também consegue alavancar investimento público com investimento privado e vice-versa, esse tipo de coisa, está tudo dentro aqui na nossa vertical. A ideia é que, acho que primeiro, vocês fizessem uma introdução bem breve assim, do estúdio, o que era o estúdio antes da aceleração, por que pitch foi importante antes, durante e depois, né? O que mais mudou mesmo nos pitches depois, o que vocês faziam antes e o que hoje vocês fazem que é diferente. Eu sou da BitCake Studio, a gente desenvolve o Holodrive, está lançado no Steam, é free to play, e a BitCake é uma das contempladas no edital da Ancine também por causa de pitches, porque a gente aprendeu muito com pitches. Antes da gente ir para a aceleradora aprender pitch, eu fazia os pitches da empresa, e a gente era bem ruim assim, em fazer pitch. A gente teve um pitch bem grande que a gente fez na UFRJ. Eu estourei o tempo e eu não sabia responder as respostas direito e a gente não sabia condensar a mensagem toda do jogo, do que era o jogo, rapidinho. Então, ir para a aceleradora foi tenso, assim. E a gente aprendeu bastante com isso. A gente desenvolve jogos free-to-play e a nossa meta audaciosa, que a gente gosta de dizer, é ser a número 1 do mundo em Casual Brain Puzzle Games. A gente passou por 2 processos de aceleração. O primeiro foi Startup Chile, e depois a gente fez o Game Founders. E, recentemente, a gente fechou um investimento de $1 milhão. Até resumindo, então, como a gente conseguiu esse investimento. Na primeira semana do Game Founders, a gente fez um pitch, e um dos caras que estava lá falou que, se a gente comprovasse os números que a gente estava apresentando, eles iam investir na gente. Daí, depois de 1 ano e meio conversando e negociando, a gente finalmente fechou com eles. Então, para nós foi muito legal o Startup Chile, né, que foi antes do Game Founders, que nos preparou muito bem com o pitch, ao ponto de a gente, na primeira semana do Game Founders, já conseguir começar a fechar um negócio que, para a gente hoje, é um diferencial para a gente alcançar a nossa meta audaciosa. A Big Hut é uma empresa fundada em 2012, né, que trabalha com jogos casual, free-to-play, para dispositivos móveis. A gente tem cerca de 17 jogos lançados. A gente passou por um programa de aceleração, né, na verdade, um programa de mentoria para pitch, inicialmente na SXSW, em 2015. Então, um programa específico, né, da Apex para fazer um treinamento em loco, né, em Austin. É o que nos ajudou a gente passar no programa de aceleração do Deep Dive, ainda no programa do Porto Digital, em Recife, né, onde a gente está sediado, junto com a Apex. Então, a gente foi uma das empresas selecionadas para passar 2 meses no início do ano passado, né, em São Francisco, fazendo um programa de mentoria, né, e aceleração lá. E no finalzinho a gente está até aplicando para outros programas, e a gente foi aceito no Core Labs também, né, GSV Labs, né, em Redwood City, também no Vale do Silício. Então a gente permaneceu lá então, por 6, 7 meses no início do ano passado, em que fez processo intenso aí de mentoria, capacitação e o pitch. Eu acho que é um dos pontos, né, que a gente quer trabalhado, é bastante incentivado para melhorar a apresentação, e em melhorando a apresentação significa a gente conhecer melhor as empresas, os pontos fortes, fracos, como é que a gente apresenta cada um desses aspectos, né, de uma maneira positiva. Eu sou da Imagination Studios, a gente é lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Desde 2014, a gente é uma empresa 100% focada em realidade virtual. Isso foi o que atraiu a atenção das aceleradoras. A gente, em 2015, foi selecionado por Game Founders, indicado pela BitCake. Depois disso, a gente ainda passou por uma outra aceleradora em 2016, chamada Boost VC, que fica no Vale do Silício. Hoje em dia é a maior aceleradora de realidade virtual do mundo. É a que mais tem realidade virtual no portfólio, é o que eu quero dizer. E nesse tempo a gente aprendeu demais a fazer pitch, exatamente nesses programas, culminando, acho que no ano passado a gente ganhou o Big Starter, que é exatamente uma competição de pitch. Tem 2 perguntas que acho que são interessantes. Por ser programas de aceleração internacional, a gente também fica pensando assim, o que
os outros países têm, porque a princípio eles selecionam todo mundo mais ou menos no mesmo estágio, né? Então, o que o brasileiro tem que já vem mais pronto e o que a gente está mais atrás quando comparado com outras startups aí de games? E a outra de o que vocês faziam de erros nos pitches e que vocês conseguiram aperfeiçoar? O brasileiro, ele se adapta muito bem, assim. Tipo, a gente via o nosso pitch mudando muito mais do que todos os outros, assim. Menos os chineses. Os chineses eram muito bons também. Eles mudavam completamente, sim. E você via uma melhora de pitch em pitch deles, assim, incrível. Os caras são realmente muito bons. Tinha muita gente que demorava muito e ficava sempre martelando, e a galera do Game House ficava falando, não, você tem que trocar isso, tem que tirar isso. Enquanto sempre que a gente falava alguma coisa errada, a gente trocava, mudava, a gente refez o pitch várias vezes. Então eu acho que isso é uma boa vantagem da gente. E eu acho que o que a gente era pior, assim, era de condensar a mensagem, que eu acho que o grande desafio do pitch é você condensar uma mensagem que você tem que falar do seu jogo, ou da sua empresa, ou dos dois juntos, dependendo do que você vai apresentar, e em 5 minutos, 1 minuto, sabe? Então, tipo, tem vários tipos de pitches para momentos diferentes, e com certeza a maior dificuldade é tipo, você falar o que eu quero falar nesse pitch para essa pessoa. Eu acho que o grande desafio de criar o pitch é você, de fato, condensar muitas informações e você incorporar, né, tirar o seu chapéu ali de empreendedor ou de desenvolvedor e conseguir colocar o chapéu de quem vai lhe escutar, né? Ou seja, se é o publisher, que tipo de números exatos eles estão querendo saber. Eles precisam saber que o seu artista ele tem a formação XYZ. Talvez não. Acho que o principal aprendizado que a gente teve foi, de fato, conseguir, né, ter essa mudança, conseguir colocar esse outro chapéu e conseguir enxergar sobre esse prisma para a gente conseguir melhorar o pitch da melhor maneira possível para atacar os pontos, né? Então, a gente conseguiu, né, nesse processo, evoluir bastante nossos pitches, conseguir acordos de publicação interessantes com várias empresas e parceiros de distribuição fora, que conseguiu, né, que foi o pontapé para a gente conseguir, de fato, alavancar nossos jogos e conseguir um número expressivo de downloads, para daí a gente conseguir aprender mais com o usuário, melhorar os jogos, né, e planejar os próximos passos. Condensar a mensagem é muito importante, mas a outra coisa é saber qual é o teu diferencial para te vender para alguém, sabe? Tem várias formas, né? O pessoal da startup fala que normalmente tem 3 formas de tu vender a tua empresa, mas no nosso caso específico era o time. O nosso forte era esse, sabe? Era o que a gente tinha de força, era um time com artistas muito experientes que tinham trabalhado com Nickelodeon, Wizard of the Coast, e, enfim, Cartoon Network. Isso era o nosso forte. Então, a arte dos nossos slides ela era fantástica. Era o que a gente tentava demonstrar, dizendo, olha, a gente tem artistas muito bons, nosso time é muito bom, e aqui está a prova, sabe? Essa era a forma mais rápida da gente se vender, diferenciando a gente das outras empresas, assim. Então, é importante saber o que tu tem de diferente. Se sei lá, tu criou alguma tecnologia nova, se tu tem um time que é muito bom em alguma coisa específica, se tu tem números para mostrar, porque teu jogo já tem 10 milhões de downloads, alguma coisa assim. Então, saber qual é o ponto forte. E, claro, ajustar essa mensagem de acordo com quem está recebendo a mensagem. Às vezes, para uma publisher, não vai interessar tanto eu falar sobre o nosso background, eles vão querer mais saber de números. Então, ok, ajusta a mensagem quanto a isso. Mas saber os pontos fortes é bastante importante. Assim. Eu acho que é uma forma rápida de tu condensar a tua mensagem. E além de identificar os pontos fortes, acho que um ponto que já foi falado aqui, é você identificar seus pontos fracos e estar preparado para eles já para responder, né? Ou então você se adiantar e, de fato, colocar na sua apresentação já, né, que, sei lá, esses números estão aqui, mas estão crescendo, né, a taxa de retenção não está a ideal, não está 10% ao mês. Via de regra, a gente nunca coloca mensagem negativa nos nossos pitches. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu também. Então, então a gente está trabalhando para... Então já tem vários números que estão indicando que a gente está solucionando alguns pontos, né, que não estão 100% ainda. Então é importante identificar também esses pontos fracos e saber como solucioná-los internamente. Você tem que resolver isso dentro da empresa. E para quem você está apresentando, que certamente vai, com muita experiência, né, na área, vai de fato indagar você sobre esses pontos. O que a gente percebeu é que talvez não sei se é a melhor palavra, mas o nosso complexo de vira-lata, assim, acho que segura a gente por muito tempo no Brasil, antes de a gente decidir
ir para fora, né? Então a gente via empresas, né, com números muito menores do que o nosso, que já estavam se aventurando, né, já tinham feito pitch, né, provavelmente faziam pitch, né, melhores do que a gente, porque com números, né, ainda iniciantes, a empresa ainda iniciando, né, sua trajetória, lançando seu primeiro jogo, por exemplo, né, e já estavam lá participando do programa de aceleração. Então, acho que, nesse caso, acho que de alguma maneira ajudou a gente, porque a gente já tinha um pouco mais de corpo e de números, então, para a gente preparar o pitch ficava um pouco mais fácil, né? A gente não precisava criar tantos números assim. Eu acho que, tipo, pelo fato de ser aceleradora internacional também, tem a questão de ser o pitch em inglês. Pelo menos, tipo, para mim, no início, o inglês, tipo, não é tão fácil quanto falar em português, né? Então, tu tem que repetir muito, muito, muito até ficar natural. Uma coisa que recomendava no Startup Chile é, tipo, praticar o que podem te perguntar, né? Porque, normalmente, no pitch, depois tem perguntas. Então, se tu já sabe mais ou menos o que podem te perguntar, tu não vai travar no inglês. Acho que o diferencial também, uma coisa muito importante é toda a coreografia, porque tem, tipo, fazer a apresentação direitinho, a ordem das coisas, criar momento, sabe? Tipo, começar de um jeito... Porque, no fim das contas, tu está contando uma história e tu quer vender a tua empresa ou o teu jogo. Então, tipo, tu não pode só ler slide. Tu vai ter que te vender muito bem e tem que treinar muito. Então, tipo, tanto no Startup Chile quanto no Game Founders, a gente fazia toda semana, mas eu acho que, além desse toda semana, ainda tem que treinar um pouco antes, né, para estar sempre melhorando, pegar o feedback que se recebe no dia do pitch, trabalhar e melhorar. Eu via bastante quando a empresa recebia feedback, chegava na outra semana, estava igual, sabe? Então, tipo, a gente tem um tempo limitado aqui, né, era 12 semanas do Game Founders, então tem que aproveitar ao máximo e mudar o máximo que der, né, nesse tempo. Uma coisa bem importante que a gente via direto no Game Founders era a pessoa fazer toda uma apresentação, terminar a apresentação e, mas o que tu quer? Isso tem que estar claro, e esse é provavelmente o slide que mais muda, porque vai depender com quem tu está falando. Mas se tu está falando com uma publisher, tu tem que falar, cara, eu preciso de publicação, eu vou precisar de dinheiro de marketing, de dinheiro esse tanto para acabar o jogo, esse tanto para isso, sabe? Tu tem que saber o que tu vai pedir. Se tu vai falar com o investidor, eu tenho que falar, cara, eu preciso de $500 mil. Para que tu precisa de $500 mil? Para isso, para isso, para isso. Tu tem que ter essas respostas na ponta da língua, para qualquer pessoa que tu for falar. Mais do que pedir coisas, se você fala assim, se você me der, tipo esses caras, se você me der 100 mil, eu uso isso aqui, e em um ano eu transformo esse 100 mil em 500 mil, saca? Se você mostrar pro cara o que você vai fazer esse dinheiro e como é que você vai transformar ele em 500 mil, aí é muito mais fácil você conseguir um investidor. Tipo, o cara quer ver você multiplicar o dinheiro dele, saca? Basicamente isso. Normalmente a gente contava... começava o pitch falando muito historicamente, né? Então, a gente foi fundado aqui a gente lançou esse jogo e tal. E muitas vezes é uma história muito enfadonha. Antes você está pedindo, vai pedir um investimento, vai direto ao ponto. Então, já dá no começo da apresentação um breve resumo do que você vai estar falando. Adianta, né? Então, aqui não precisa ser um filme que você vai só saber o final, né? Lá no final da apresentação. Já dá um resumo para a tua audiência antes, né, para já prender esse usuário e, de fato, ele ficar retido ali, né, com você os 15, 20 minutos que você for trabalhar o pitch.